Boa tarde a todos. Meu nome é Walter, eu sou advogado do escritório Scheres e Scheres e sou um dos sócios da empresa Oitavo Imóveis, que administra condomínios. O objetivo deste vídeo é tentar passar algumas informações e orientações para os síndicos dos condomínios em razão desta grave crise que nós todos estamos enfrentando, nós e o mundo. Como preservar a saúde dos condôminos e, ao mesmo tempo, preservar o cumprimento das obrigações dos condomínios. O primeiro ponto que eu quero ver com vocês é a respeito da necessidade ou não do pagamento das contas de água, esgoto, energia e gás. O Estado do Rio de Janeiro editou uma norma e nessa norma desobrigou algumas pessoas ao pagamento dessas tarifas. Que pessoas são essas? Pessoas físicas, empresas de pequeno porte, empresas que optaram pelo simples, ou seja, ela abarca um número razoável de pessoas. A dúvida que surge é se isso se estende ou não ao condomínio e às associações. Qual é o nosso entendimento a respeito disso? Para se tratar o condomínio, para se tratar a associação de instituições ou de entes sem objetivo de lucro, ou seja, condomínio existe para preservar o bem-estar dos condôminos, a associação existe também para preservar o bem-estar dos associados, nós entendemos que é possível fazer uma aplicação dessa lei para o caso de condomínio e associação. Agora, isso não está expresso de forma clara na legislação, isso não está claro na lei. Então, a sugestão que a gente dá para os síndicos é a seguinte: olhe para o seu fluxo de caixa. Se os condôminos estiverem cumprindo suas obrigações, ou seja, pagando as contribuições condominiais, continue pagando. Agora, se houver uma inadimplência alta, se vários condôminos deixarem de pagar as contribuições condominiais e se o condomínio tiver que fazer um dever de casa de cortar determinadas obrigações, eu entendo que deixar de pagar algumas dessas tarifas pode ser o caminho e pode ser sustentado juridicamente enquanto permanecer o contingenciamento por parte do Estado do Rio de Janeiro. Um outro ponto que eu quero tratar com vocês é a respeito da realização ou não de assembleias neste período. Ora, a gente vive uma situação atípica, de pandemia. Me parece bastante razoável que as assembleias não sejam realizadas neste período. Por que é razoável? Porque se você houver um mínimo de aglomeração de pessoas, há o risco de contaminação do vírus. Mas alguns síndicos perguntam, alguns condomínios têm dúvida sobre aquelas assembleias que são feitas para eleger ou para dar um novo mandato para o síndico. As pessoas ficam em dúvida, como é que vai ficar? Vai haver um hiato? Como é que vai ficar a representatividade ou a representação do condomínio nesse período ou da associação? Ora, nesse momento a gente tem que olhar para o bem maior. E o bem maior é a saúde pública. Certamente, qualquer juiz, qualquer pessoa de bom senso vai entender que as assembleias podem e devem ser adiadas e que um problema de representatividade não pode ser superior a um problema de saúde pública. Então, nessa hora, a gente tem que sopesar, ou seja, ver o que vale mais, saúde pública ou a representação de um condomínio. Ora, nós vamos ficar sempre com a saúde pública. Então, a sugestão que a gente dá é que não sejam realizadas assembleias nesse período. Sobre a assembleia virtual, ou seja, não presencial, o nosso entendimento é que o mais seguro juridicamente é que ela já tenha previsão na convenção do condomínio. Se não houver essa previsão, eu considero mais razoável que não se tente fazer esse tipo de assembleia. Até algumas pessoas que defendem que se não houver proibição, pode ser feita a assembleia virtual. Mas eu prefiro um caminho mais cauteloso. Não vamos fazer assembleia nesse período, não vamos fazer assembleia virtual, muito menos a presencial. Esperamos passar todo esse problema do vírus, da pandemia, para a gente voltar à nossa vida normal, também com a realização das assembleias. Ponto importantíssimo que a gente tem que destacar é sobre o prosseguimento dos contratos que os condomínios e associações têm com seus fornecedores de serviços. Como que eu faço, por exemplo, com uma empresa que presta serviços de jardinagem ou presta serviços de segurança, ou seja, os mais diversos serviços?
Eu acho que o dever de casa tem que ser o mesmo em relação à questão das contas de água, luz, etc. Ou seja, o condomínio está recebendo, os condôminos estão tendo condição de cumprir, se estão tendo condição de cumprir, vamos também cumprir com os fornecedores. Mas existe o risco de haver uma inadimplência nesse período. Então é muito importante, é muito razoável que os síndicos já negociem com os seus fornecedores de serviços uma suspensão do contrato ou uma redução do valor da prestação mensal prevista e, em casos extraordinários, até uma rescisão imediata do contrato se realmente o condomínio não tiver como cumprir a obrigação junto ao fornecedor. Nessa hora, a gente está diante de um caso que a gente chama de caso fortuito ou força maior, ou seja, é um fato extraordinário que nós não tínhamos como prever e que as pessoas podem e devem negociar nesse momento. O contrato, que a gente sempre faz questão de cumprir, que a gente quer sempre pagar em dia, nesse momento ele é olhado com certo relativismo, ou seja, vamos ter um contrato aqui, mas tem uma situação maior, uma situação imprevisível, que é essa pandemia, que a gente não sabe quais serão as consequências. Então vamos renegociar, seja para suspender o contrato, seja para reduzir o valor da prestação, ou em determinados casos até para rescindir, de acordo, obviamente, com o fluxo de caixa do condomínio e com as necessidades dos serviços que devem ser prestados.